Um mergulho no processo de avaliação multidisciplinar. A BUSCAPOR, como é feito o diagnóstico de autismo, é uma das mais críticas e emocionais na internet. Ela representa um momento crucial em que a suspeita, alimentada por observações e intuições, busca a confirmação, ou não, de um quadro de transtorno do espectro autista T. Mais do que um simples rótulo, o diagnóstico é a chave que desbloqueia o acesso a entendimento, suporte, terapias e uma comunidade. É um processo complexo, minucioso e profundamente humano, que vai muito além da aplicação de uma checklist. O diagnóstico do TEA é clínico, e significa que não existe um exame de sangue, ressonância magnética ou teste genético único que, sozinho, possa confirmá-lo. O veredito é baseado na observação direta do comportamento da criança, em entrevistas profundas com os pais ou cuidadores, e na análise detalhada do histórico de desenvolvimento. É um quebra-cabeça cujas peças são colhidas por uma equipe de profissionais, tornando uma jornada multidisciplinar por excelência. Os pilares do processo diagnóstico. O processo de avaliação é construído sobre 3 pilares fundamentais, que juntos fornecem uma imagem completa e dimensional do indivíduo. A entrevista com os pais, ou cuidadores. Esta é, frequentemente, a etapa mais importante. Os pais são os especialistas na história de vida de sua criança. O profissional irá colher informações sobre a gestação, parto, marcos do desenvolvimento, primeiro sorriso, primeiro engatinhar, primeiras palavras, e crucialmente, irá se aprofundar nas preocupações específicas. Perguntas serão feitas sobre interação social. Como a criança se relaciona com outras da mesma idade? Ela brinca de forma paralela ou interativa? Ela compartilha interesses, comunicação, como ela se expressa, usa gestos, mantém contato visual? A linguagem surgiu no tempo esperado? Houve qualquer regressão? Comportamentos? Ela tem maneirismos repetitivos? É rígida com rotinas? Tem interesses intensos e incomuns? Histórico família. A existência de outros casos de TEA ou condições relacionadas na família é um dado relevante. A observação direta e a avaliação da criança. O profissional precisa ver e interagir com a criança em um ambiente estruturado e, por vezes, não estruturado. O objetivo é observar em loco os comportamentos descritos pelos pais. Para guiar essa observação, instrumentos padronizados de alto rigor são frequentemente utilizados. O mais conhecido deles é a DOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule. A DOS-2 é uma avaliação semi-estruturada, que apresenta à criança uma série de atividades e brincadeiras sociais, padronizadas. O examinador não está testando conhecimento ou QI, mas sim, observando e pontuando comportamentos sociais, de comunicação, brincadeira e uso da imaginação. É considerada o padrão ouro na avaliação do autismo. A avaliação do desenvolvimento global e exclusão de condições similares. O autismo frequentemente coexiste com outras condições comorbidades e seus sinais podem ser confundidos com os de outros transtornos. Por isso, a avaliação deve ser abrangente. Avaliação de linguagem e fala, realizada por um fonoaudiólogo, para determinar o nível de comunicação, compreensão e possíveis atrasos específicos. Avaliação cognitiva e de desenvolvimento, aplicada por um psicólogo, para entender as capacidades de aprendizagem, o quociente de inteligência e o perfil de desenvolvimento, que no autismo é often desigual, por exemplo. Habilidades espaciais avançadas com grandes desafios na linguagem expressiva. Avaliação sensorial, feita por um terapeuta ocupacional, para identificar hiper ou hipossensibilidades a estímulos sensoriais, som, luz, toque, etc., que são extremamente comuns e impactantes. Exames médicos. Um neuropediatra ou psiquiatra infantil pode solicitar exames para descartar outras condições que podem mimetizar o autismo, como problemas de audição. Com um teste de audiometria, síndromes genéticas específicas como a síndrome do X, frágil através de um cariótipo ou teste genético mais específico, ou epilepsia. Os caminhos para o diagnóstico. Público versus privado. A jornada diagnóstica pode variar significativamente, dependendo do país e do sistema de saúde utilizado. Sistema Público de Saúde SUS, no Brasil. O caminho geralmente começa com o pediatra da Unidade Básica de Saúde, UBS. Diante das suspeitas, o médico deve encaminhar a criança para os centros de especialidades ou para os centros de atenção psicossocial infantil CAPS. O processo pode ser demorado devido às longas filas de espera, mas é um direito garantido. A avaliação, quando realizada, deve seguir os mesmos princípios multidisciplinares. Sistema privado, convênio, nas clínicas e consultórios particulares. As famílias têm a possibilidade de buscar diretamente os especialistas neuropediatra, psicólogo infantil, agilizando o processo. No entanto,
o custo é significativamente mais alto. Muitos planos de saúde cobrem parte das avaliações, mas a cobertura para terapias subsequentes pode ser uma batalha. O papel de cada profissional na equipe multidisciplinar, neuropediatra ou psiquiatra infantil, são os médicos especialistas. Eles lideram o processo, coordenam as informações de todos os outros profissionais, descartam condições médicas subjacentes e, finalmente, fecham o diagnóstico formalmente, com base nos critérios do DSM-5 ou o CID-11. Psicólogo aplica testes formais de desenvolvimento e cognitivos como a escala de Wechsler, avalia o perfil comportamental e emocional, e é órfão profissional que aplica instrumentos como a DOS-2. Fonoaudiólogo avalia a comunicação em sua totalidade, linguagem verbal e não verbal, aspectos pragmáticos, uso social da linguagem, e pode identificar apraxias ou outros distúrbios da fala. Terapeuta ocupacional foca na integração sensorial, nas habilidades motoras finas e grossas, e nas atividades de vida diária, como alimentar-se e vestir-se, que podem estar afetadas. O laudo mais que um documento, um mapa. Ao final do processo, a família recebe um laudo detalhado. Um bom laudo não é apenas um documento que confirma o TEA. Ele é um mapa. Diagnóstico principal. Confirma o transtorno do espectro autista, com especificação de nível de suporte necessário, nível 1, 2 ou 3. Comorbidades associadas. Identifica condições coexistentes, como TDAH, transtorno de ansiedade ou deficiência intelectual. Perfil de forças e desafios. Detalha as áreas de habilidade e memória. Atenção aos detalhes e às áreas que necessitam de suporte social, comunicação, regulação sensorial, recomendações específicas. Orienta quais intervenções são mais urgentes e indicadas para aquele perfil específico. Ex-terapia ABA, fonoaudiologia terapia ocupacional. Este é o elemento mais crucial, pois direciona o plano de tratamento. O diagnóstico de adultos, uma realidade crescente. Muitos adultos estão hoje buscando diagnóstico, um fenômeno impulsionado pela maior divulgação de informações. O processo é similar, porém mais complexo, pois depende fortemente da reconstrução da história de desenvolvimento, através de entrevistas com os pais, e da análise de relatórios escolares antigos. O foco é entender como os traços do autismo se manifestaram ao longo da vida e como impactam a vida adulta atual, seja nas relações, no trabalho ou na autoestima. Conclusão. O diagnóstico como um portal de possibilidades. O processo de diagnóstico de autismo é, inegavelmente, desgastante emocionalmente. Pode ser marcado por medo, incerteza e luto por expectativas não realizadas. No entanto, é fundamental reenquadrar seu significado. Longe de ser um veredito limitante, o diagnóstico é um ato de clarificação. É o momento em que os peculiaridades se tornam sinais compreensíveis. Os comportamentos desafiadores encontram explicação e a família deixa de caminhar às cegas. Ele é a porta de entrada para uma comunidade, para terapias baseadas em evidências e, acima do tudo, para a autoaceitação. Para a pessoa autista, especialmente o adulto, receber o diagnóstico pode ser uma experiência libertadora. Peça final de um quebra-cabeça de uma vida inteira que finalmente faz sentido. O diagnóstico, portanto, não é um fim. É o começo de uma nova forma de ver, entender e apoiar um neurotipo diverso e cheio de potencial.